Graças a Deus. Deus seja louvado. Quantos podem estar em pé comigo para lermos a palavra de Deus? Por favor. Tome a sua Bíblia nas mãos. Se você pode. E abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 1. João, Evangelho, capítulo de número 1. E vamos destacar alguns versículos, iniciando no primeiro. Quem encontrou com um sinal, diga amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos podem dizer amém? Antes de você se assentar, diga a pelo menos duas pessoas assim: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Faça isso. Antes de você se assentar, diga a pelo menos duas pessoas: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. E depois que você fizer isso, tome o seu assento e prepare o seu coração para ouvirmos a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Queridos, eu estou muito feliz. É sempre muito bom ministrar em Camboriú. É sempre muito bom ministrar nos Gideões Missionários da Última Hora. Estou completando junto com os irmãos 11 anos de parceria, 10 anos de ministração. Porque nesse período houve um ano em que não pude estar aqui. Eu trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Isaías Cardoso dos Santos, lá da Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, primeiro vice-presidente da nossa convenção estadual. Que Deus abençoe pastor Isaías e a igreja em Foz que nos assiste. Obrigado mais uma vez ao pastor Cezino Bernardino e à missionária Elba. Se o senhor me aceitar, eu vou em dezembro de novo. Fechado? Então, eu e minha esposa. Foi muito agradável, queridos. É que não pode levar muita gente naturalmente, mas o dia que você puder fazer um Natal missionário com o pastor Cezino, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Foi muito bom. Foi o melhor dezembro de toda essa história linda que Deus está escrevendo. Pastor Cezino, muito obrigado. Irmã Elba, foi demais. Pastor Roel, missionária Giane Bernardino, pastor, muito obrigado. O senhor é um homem de Deus, e eu devo muito a Deus e ao senhor pelo carinho, pela ajuda de sempre. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos os amigos em nossa retaguarda, especialmente o pastor Paulo Marcelo. Obrigado por ter ficado, companheiro. Eu sei que
a correria é grande. Somos lá de Foz do Iguaçu. Obrigado pelo carinho de ter ficado. Sinara, sua esposa, pastores, Elias Torral, Wagner, Ítalo, Vanderlei Castelhano, Samuel, Trovão, Alex, é muita gente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Samuel Bezerra, pastor Jander Magalhães, Deus abençoe a todos. Obrigado. Pastor Arcelino, esposa, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a comitiva de Guaratinguetá, pastor Afonso e obreiros, aonde nós também cooperamos há tantos anos. Onde estão? Levante a mão um pouquinho lá em cima. Lá estão. Deus abençoe, querido pastor Natanael, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu estou muito feliz. É muita gente para lembrar. Eu quero só pedir uma coisa, a gentileza. Quando eu terminar de pregar, e não vou falar muito tempo não, mas espero falar o suficiente. Quando eu terminar de ministrar, eu gostaria de pedir à irmã Valquíria de Oliveira. Onde está a irmã Valquíria? Para adorar a Jesus com uma canção. Amém, irmã Valquíria? Eu quero pedir aos meus amigos que eu adotei. Cadê o André e Felipe? Eu quero que vocês cantem depois da irmã Valquíria, tá bom? Onde está a irmã Eliane Fernandes? A irmã vai adorar a Jesus. Aí depois a coordenação assume tudo, tá bom? Fiquem preparados nessa ordem, por favor. Queridos, quando você sair aqui do ginásio, ali em frente à farmácia, você tem uma tenda ou um stand onde está sendo vendido as Bíblias comentadas pelo pastor Alderim Nelson Rocha. A Bíblia cronológica e a Bíblia revelada, comentada verso por verso do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Se você não conhece, vale a pena conhecer. Eu recomendo. Deus abençoe em nome de Jesus. Levante o rosto e preste atenção. Queridos, o texto que eu li é um texto conhecido de todos nós. Eu li sobre o verbo. E nós sabemos que Jesus, o verbo de Deus, que esteve no princípio com Deus, ele agora é entronizado junto de seus dias e vem com um propósito específico, exclusivo, único de Deus. Eu preciso que você redobre a sua atenção para aquilo que você vai ouvir agora. O Evangelho de João, no capítulo 1, ele consta aquilo que eu chamo de o Gênesis do Novo Testamento. Nós conhecemos o Gênesis do Antigo Testamento. Você tem, dentro dessa perspectiva de observação, de estudo, de entendimento, dois Gênesis que estão ligados profeticamente com um propósito único de Deus. Eles se assemelham. Quando você abre o livro do Gênesis no capítulo 1 e você lê os 3 primeiros versículos: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas, havia abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Repita comigo: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Outra vez, diga: o Espírito de Deus se movia. Dá para você repetir o gesto comigo? Faça assim: se movia, se movia, se movia, e nada acontecia. Enquanto o Espírito Santo só se movia, nada efetivamente aconteceu. Só aconteceu a partir do verso de número 3, quando a palavra surgiu. No verso de número 3, e disse Deus: haja luz. Então houve luz. E Deus entende
que era muito melhor trabalhar com a luz acesa. E ele faz nítida separação entre a luz e as trevas. Aqui nós temos duas observações bastante interessantes. Primeiro, o Espírito Santo se movia, havia um processo sobrenatural, incubado, processado, mas nada acontece sem que a palavra surja. Primeira coisa que eu preciso que você ouça: não importa o quanto você se mova, você não vai a lugar nenhum sem uma palavra. Não importa o quanto você se movimente, você não vai a lugar nenhum sem uma palavra. Eu conheço dezenas, centenas de pessoas que entra ano, sai ano, são de grande movimento. Sobe monte, sobe vigília, desce vigília, são de constante movimento. Mas nem todo movimento é avanço, é caminho. Não importa o quanto você se movimente, você precisa de uma palavra. A Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Eu posso me movimentar. Isto aqui é movimento, mas não saí do lugar, não fui para lugar nenhum. Você pode até se movimentar, mas você precisa de uma orientação. Você tem que estar debaixo de uma palavra. Você tem que ter luz. Por quê? Porque até Deus entendeu que antes de começar a trabalhar, é melhor acender a luz. Até Deus entendeu que é melhor trabalhar com a luz acesa. Deus não fez nada sem antes acender a luz. Clareza, visão, foco, verdade, justiça, significado, direção, constância. Eu estou enxergando, eu estou vendo. Antes de qualquer movimento, você precisa acender a luz, porque as pessoas que estão à sua volta precisam entender, eles querem entender o que é que você está fazendo. Quando você acende a luz, você consegue definir as coisas. Você tem discernimento. Você sabe aonde está pisando. Você sabe que direção você está tomando. A luz que nós absorvemos aqui nesta hora, a luz da palavra. A esposa olha para o marido e espera que ele acende a luz no relacionamento, porque a esposa olha para ele e diz: eu não sei para onde você está nos levando. Os filhos olham para os pais e esperam que os pais acendam uma luz dentro de casa. E eles perguntam: aonde nós vamos parar? A igreja precisa que o seu líder tenha sempre a luz da palavra à mão, para que quando eles olharem para o líder, eles possam dizer: sabemos para onde ele vai, porque ninguém segue um homem que não sabe para onde vai. Às vezes, quando nós não somos muito bem assimilados em todo o nosso propósito geral, é porque a luz está ofuscada ou quase nada acesa. Então, quando as pessoas olham para nós, o que está acontecendo? Parece que eu estou com dificuldade de ter respaldo. Por que eu não sou efetivamente, automaticamente correspondido? Por que eu não consigo uma colheita imediata de tudo aquilo que eu apresento? Porque se as pessoas não entendem quem você é e nem o que você está fazendo, eles não vão te seguir. Eles não vão estar com você. Esses últimos 15 anos têm sido os melhores 15 anos da minha vida. Esses últimos 11 anos, debaixo da bênção do pastor Cisino, do pastor Reuel, têm sido os melhores anos de toda a minha vida. Os últimos 3 anos, o ano passado, eu não tenho como agradecer. Me faltam palavras. No meu período de oração às madrugadas, eu só sei chorar e dizer muito obrigado, muito obrigado. É comum encontrar o meu filho mais velho pela manhã, tocando as paredes da nossa casa, e ele diz assim: Deus, que a mesma unção que tu deste ao meu pai, derrama sobre mim também, para que não me falte nada.
Pastor Cisino, depois de dezembro no Natal Missionário, foi o melhor janeiro de toda a minha vida missionária, Elba. Foi uma coisa impressionante. E o que eu mais me sensibilizo e choro é que quando eu termino de pregar e eu estou atendendo as pessoas nos materiais, é comum eu ouvir: obrigado, pastor, agora eu entendi. O que eu mais ouço é: muito obrigado, agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu preciso que você entenda uma coisa neste congresso: a colheita não está concluída, a obra não está encerrada. O avanço de missões é já, é agora. Só que se você não entender de onde vem toda a motivação, qual é a origem, se você não respeitar de onde vem os fundamentos, você não valoriza o final. Nós temos os dois Gênesis, ok? No primeiro temos Deus acendendo a luz. No segundo nós também temos a luz, que agora é Cristo. Os dois Gênesis começam com um princípio. Os dois Gênesis são transformados pelo poder da palavra. A palavra do Gênesis que nós conhecemos traz luz. E a palavra do Gênesis do Novo Testamento, em João capítulo 1, também revela a luz. Olharam para João Batista e perguntaram: o senhor é a luz? E ele disse: não, mas eu sou aquele que testifico da luz. E quando Cristo habita entre eles, viram uma grande luz. Na Galileia dos gentios, além do Jordão, resplandeceu uma luz e já não havia mais trevas. Preste atenção no que vou dizer. Deus permitiu que a sua história fosse dividida em dois tempos. Deus permitiu que a sua história fosse dividida em dois tempos. A uma ele chamou de velho, a outra ele chamou de novo. Se até Deus entendeu que o novo é melhor, por que a gente insiste em eternizar o passado? Se até Deus disse: a partir daqui, o que passou é velho, porque a partir daqui, tudo que vai vir será novo. Nós estamos habituados a abraçar e a absorver conceitos finais, que a gente ouve e aceita porque passamos a vida toda ouvindo. Só que quando você não analisa, quando você não respeita a origem, a raiz, de onde veio o conceito, você não dá valor. Eu vou dizer para você: Deus é amor. Para alguns, não muda nada dentro dele ouvir uma palavra como essa, por exemplo. Você encontra pessoas andando, andarilhos, pobres, bêbados, prostitutas aí pela rua, muitas vezes com camisetas falando sobre o amor de Deus. Não importa, se você não tiver conhecimento e respeito de onde veio, porque Deus é amor, você não valoriza o todo. Você fica com aquela expressão final, mas no primeiro instante de prova, de luta, de aflição, você pode não suportar, porque você descobre que esse amor de Deus tem hora que está confuso. Eu estava ouvindo o pastor Anderson do Carmo ministrando com a pastora Flor de Lis. Achei fantástico o testemunho da família, dos filhos, aquele amor revelado. Achei fantástico aquilo. Você está acostumado a ouvir essa expressão: nós nascemos para adorar, então temos que adorar. Você percebe que nem todo mundo atende a esse chamado de adoração. Por quê? Porque o homem não nasceu para adorar a Deus. Escute, o homem não nasceu
para adorar a Deus. Pastor, peraí, o senhor está pegando uma curva teológica. Vamos entrar na epístola aos Hebreus, no capítulo 1. Se até os anjos adoram, quem é o homem para não adorar? Irmão, não atropele as coisas. Já estamos em processo de entronização do Cordeiro. Preste atenção. Quando você conhece a origem, você valoriza o final. E nós dizemos, adore porque você tem que adorar. E muita gente não absorve a atmosfera da adoração. Por quê? Porque ele não valoriza a origem. Porque o ponto de partida é: o homem não foi criado para adorar a Deus. Como não, pastor? Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e domine a terra, sujeitando-a. O homem foi criado para dominar. O homem foi criado para o domínio. Por que não havia necessidade do homem adorar? Porque ele era a extensão de Deus. A sua imagem e semelhança o colocava conectado com Deus. E não havia necessidade de uma referência externa. Tudo que havia, do nada o Senhor fez tudo e colocou o homem para o domínio. Debaixo de Deus, a maior autoridade na terra era o homem. E o homem agora recebe de Deus um tratamento diferenciado de todo o resto. Para a grande floresta Deus disse: cresça, suja e apareça. Mas para o homem Deus não disse apareça, mas ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E há uma transferência. Esse homem se torna extensão de Deus. O princípio de unidade, me ouçam. O princípio de unidade, segundo Deus, nós somos extensão um do outro, e nada em você me causa estranheza. Preste atenção. O princípio de unidade, segundo Deus, nós somos extensão um do outro, e nada em você me causa estranheza, porque somos a mesma coisa, o mesmo corpo. Não importa se o dedo está mais adiante do corpo, mas ele não irá mais adiante do que isso se as pernas não forem. E não importa o quanto as pernas andem, o dedo fará parte do todo, porque somos todos juntos o mesmo corpo, e Cristo é o cabeça da igreja. Extensão um do outro. Nada em você me causa estranheza. Aonde é que a confusão começa? Quando o homem peca, quando o homem cai, quando ele rompe com Deus, ele se distancia, quebra-se o vínculo da unidade como extensão. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma vez em queda, Deus agora aparece no jardim e pergunta onde é que o homem estava. E o homem diz: estou escondido. E Deus diz: mas você nunca precisou se esconder? Por que você está escondido agora? Não, porque eu estou nu, mas você sempre esteve nu diante de mim. E isso nunca nos causou separação. Eu nunca me incomodei, eu nunca o repreendi por isso. Então quando ele diz: estou nu e me escondi, Deus pergunta nas entrelinhas: quem foi que te ensinou que a palavra nu deve te separar de mim? Ele diz: a mulher que me deste. E a mulher diz: o diabo. A obra de Satanás é pegar a verdade de Deus, invertê-la para produzir um engano. Bem falou pastor Elias Torralba agora à tarde. Ele pega a verdade, distorce, engana, manipula, diminui seu valor para confundir o homem. Já vou chegar mais longe um pouco, preste atenção. O homem agora está separado de Deus. Quando eu e você estamos distanciados, porque o nosso vocabulário nos separa, o diabo está influenciando nosso relacionamento. O diabo, ele tem a estratégia, ele usa do engano, ele te convence.
Quando ele chega para o homem e diz, quando ele engana o casal no Éden, vocês podem ser semelhante a ele. Não precisava, já eram. Ele sempre usa uma verdade, mas tira o tom dela e produz um engano. Vocês podem ser semelhantes a ele. Não tinham por que desejar ser semelhante a ele. Eles já eram imagem e semelhança, e havia uma extensão de Deus. Quando alguém está pregando aqui e você está sentado aí embaixo, enquanto um prega, todo o corpo está pregando. Enquanto um canta, todo o corpo está cantando. Enquanto um ministra, todo o corpo está ministrando. Mas quando alguém prega e lá embaixo você ouve uma voz assim, você prega melhor, você sabe disso, né? Escuta, ele chamou fulana para cantar. Você canta muito melhor. Muito melhor. De onde vem essa voz? Do inferno. Até hoje o diabo quer atrapalhar a extensão da unidade de Deus. Quando a mente do homem está caída, destruída espiritualmente, os valores do vocabulário do inferno predominam sobre ele. Nas entrelinhas Deus está dizendo assim: quem foi que te deu o direito de se separar de mim? Dando outra tradução à palavra, o céu. As palavras pejorativas de carne, lascívia, prostituição, mentira, pecado, engano e outras mais que não preciso nem verbalizar, não fazem sentido para Deus no céu. Isso não habita lá. Isso nos distancia aqui, a nós. E quando a gente tem o tom pejorativo do inferno, nós nos separamos. É porque eu não posso olhar você diferente, porque te vejo como um pedaço de carne. É porque eu não posso te dar um abraço de carinho e de irmão, porque parece que eu estou te aliciando, ou parece que eu estou tentando tirar alguma coisa de você. E Deus está dizendo: quem te ensinou a se separar de teu irmão pela avaliação que o mundo dá? O sangue de Jesus tem poder. Olha onde nós vamos chegar. Escute isso. Escute isso. Rapaz, tem uma irmãzinha ali que eu vou te falar, viu? E aquele rapazinho com o peito de pompa ali? Ai, me dá um negócio. E Deus pergunta para você: quem te ensinou esse vocabulário? Da onde você tirou esse significado de separação? Escute, a origem de todas as coisas. O homem não foi feito para adorar, mas depois que ele cai e peca, ele agora é obrigado a adorar a Deus. Porque a palavra adoração também significa: me devolva, me leva de volta, me coloca naquele lugar que o Senhor criou para mim. Eu percebo o esforço dos cantores, dos ministros de louvor, dos ministérios de louvor das igrejas. Muitas vezes o ministério está cantando e interagindo com o povo. Levanta a mão, não levanta. Dá glória, não dá glória. Chora comigo, não chora. Adora com seu irmão, não adora. Todos nós agora em queda somos obrigados a adorar. A adoração nos mantém no curso de volta para Deus, porque todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus, e Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você adora, você está dizendo: Deus, apaga tudo o erro e me coloca de volta no lugar do teu Éden, no lugar do teu prazer, no lugar da tua presença. A adoração agora é necessária. Às vezes eu vejo alguém calado, resistente, não quer adorar, não quer interagir. Bom, é tipo assim: todo indivíduo na Bíblia que já andava com Deus e tinha uma estreita comunhão com Deus, porque algumas pessoas não adoram porque pensam que já são muito íntimos de Deus. Bom, todos os íntimos de Deus Ele tomou para si. Então eu vou orar para que Deus te leve.
porque enquanto estivermos aqui, precisamos adorar, adorar, adorar. Me toma de volta, me aceita, me ajuda, me recebe, me alcança, me cura, me sara, me coloca nos teus braços outra vez. Quantos adoradores temos aqui? Entenda esta palavra até agora. Qual era o plano original de Deus? E aqui vai. Deus não criou o homem para o levar para o céu. Preste atenção e me ouça. Nós temos que ir para o céu, irmão. Quem quer ir para o céu? Eu vou. Você não sabe de onde vem a história. Você não sabe de onde tem o início. Deus não criou o homem para o levar para o céu. O projeto de Deus sempre foi expandir o céu na terra. Deus olha para a terra e a vê em um caos, destruída, sem forma, vazia, sem vida. Deus olha para a terra e diz: eu vou colocar na terra tudo aquilo que há no céu: delícias, gozo, alegria, paz, abundância de dias, vida, prosperidade, riqueza, domínio, controle, louvor, poder, presença. O melhor, vou encher essa terra. Essa terra vai ter coisa boa para os olhos. Essa terra vai ter coisa boa para encher a barriga. Essa terra vai ter sonhos. Essa terra vai ter honra e doutrina de temor e obediência. Eu farei desta terra um pedaço do céu e colocarei esse homem para ser cheio da minha presença nela. Deus não disse para o homem: fique alguns dias aí e depois eu te levo embora. Não, Deus foi enfático: fique aqui, lavre e cuide. Isso aqui é só o começo. Se você cuidar e manter, você vai ter 1000 vezes isso aqui. Só lave e cuide, e você vai ver isso aqui ser multiplicado, amplificado na sua vida. Até aqui tudo bem, diga graças a Deus. Até o final desta noite você vai ter uma surpresa. Quando você vai à escola, na matéria de história, você estuda sobre colonização. Quando você estuda sobre colonização, você aprende que um determinado reino, com poder e com condições, ele foca um determinado território, um espaço geográfico, e decide expandir sobre aquele território o seu governo, o seu domínio. Dá-se início à colonização. Uma colonização, ela só é efetiva e ela só é perfeita se toda a cultura do reino dominante, se toda a cultura do reino de poder conseguir imprimir nos indivíduos daquele território o formato de governo, a língua, a cultura, o pensamento e a Constituição Federal, o conjunto de leis daquele reino. Preste atenção, essa é a parte chata, mas é necessário para entender a outra. Brasil foi colônia de Portugal muitos anos. Se não houvesse mudança, até hoje nós estaríamos falando com português de Portugal. Nós somos portugueses de Portugal e a colônia de Brasil, a bandeira era de Portugal, o governo era de Portugal, o postazinho era de Belém, a roupa era de Portugal, tudo vinha de Portugal. Tudo tinha que ser igual de Portugal, porque era a cultura de Portugal. A cultura só é legal e absolutamente confirmada na sua expansão de domínio quando tudo é absorvido. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de viver é cultura. O bem mais valioso de uma nação é a sua cultura. Vou frequentemente à Guiana Francesa, Suriname. Aqui, abraço ao pastor Gilmar e aos irmãos da Guiana Francesa. A Guiana Francesa tem um bom número de amapaenses, amazonenses, paraenses, tem alguns asiáticos,
mas praticamente 70% a 80% da Guiana Francesa são de negros angolanos. Pergunte para eles se eles aceitam ser chamados de negros angolanos. Eles não aceitam. Eles dizem que são cidadãos franceses, por causa da força da cultura. Eles têm que falar francês, têm que almoçar como francês, o carro é francês, a escola é francesa, a universidade é francesa. Se tem um problema para resolver, eles não passam Iapoque, eles pegam um avião e vão para Paris resolver. Porque é a força, o governo, o domínio, a língua, a cultura é da França. Só existe uma coisa que detém uma colônia ou uma colonização. E o que é, pastor? O grito de independência. Quando você grita independência, você tem que avaliar do que você está se tornando independente. Quando o Brasil se cansou de tudo que vinha de Portugal, tudo era de Portugal. Imagine você, os índios todos peladinhos, nuzinhos, aquele sol tropical, vem de Portugal com um vestidão cá no pé, com um vestidão cá no braço, e o índio tem que vestir roupa de Portugal. Mas eu sempre andei pelado, mas agora vai vestir roupa de Portugal. Pensavam que os índios estavam endemoniados, mas eles estavam irritados com aquele roupão de um lugar que tem 0 grau, menos 10, menos 12, em um país tropical, com temperatura justamente ainda, Belém e Amazonas e toda aquela região, com calor, Bahia, misericórdia, era muito calor. A terra ainda estava virgem, a selva ainda era pura, o pulmão do mundo era milhares de vezes maior do que hoje. Então o calor, a umidade era muito grande. Mas um dia o Brasil olha para Portugal e diz: independência ou morte. Quando um território grita independência, ele está dizendo: eu não quero mais nenhuma influência dessa cultura, eu não quero mais nada que venha daí, eu não quero idioma, eu não quero comportamento, pensamento, atitude, eu não quero nada, porque quem manda na minha vida sou eu, e nós queremos autonomia como nação. Não pegou? Você pega agora. Lúcifer sabia do plano de Deus para a terra. Lúcifer sabia do plano de Deus para o homem. Lúcifer tem um ódio terrível do homem, porque Lúcifer nunca foi extensão de Deus, apenas um ser criado. O homem era parte de Deus, extensão de Deus. Por isso que ele tentou medir forças com Deus, porque quando você não está junto comigo, você quer competir comigo. Quando você não está junto comigo, você quer tirar o que eu tenho. Isso é antigo, vem lá do Éden, é voz de Satanás. Mas quando nós estamos juntos, nós vamos juntos. A vitória é nossa, a alegria é nossa, a conquista é nossa, a realização é toda nossa. Lúcifer, sabendo disso, desce, está em queda, vai no ouvido do homem e diz: você pode ser igual a Deus, você pode ser semelhante a Ele, você não depende dele. O que o homem faz? A queda do homem, pastor Cizinho, no Éden, o homem gritou: independência de Deus. Significa que quando o homem cai, ele diz: não quero mais nada aí de cima, não quero cultura, não quero palavra, não quero cobertura, não quero proteção, não quero idioma, eu não quero nada, independência ou morte. Deus diz: então a responsabilidade agora é sua. O homem diz, preste atenção: não quero mais nada dessa cultura. Ele rompe com Deus e se torna independente. Quando uma colonização é interrompida por causa do grito de independência, a colonização se retira, a influência do governo vai embora, e o governador também vai embora. Quem era o governo de Deus? O Espírito Santo. No livro do Gênesis, no capítulo de número 6 e no versículo de número 3, a Bíblia diz: o meu Espírito não governará mais este homem, porque tornou-se carnal. E Deus agora tira toda a sua influência do homem.
é de Deus sai, quem é que assume o governo? O diabo. Quando o diabo assume o governo, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6, Jesus está triunfando sobre o jejum. Ele está agora sendo tentado por Satanás, e Satanás diz assim: está vendo os reinos, está vendo o poder, está vendo toda essa glória? Se você me adorar prostrado, a ti te darei, porque eu tenho, porque a mim me foi dado. Quem deu? O homem deu o direito ao governo e ao domínio de Satanás na sua vida. Quando o homem está em pecado, longe de Deus, o governo do homem é o inferno. O padrão dele vem de Salve Jorge, o padrão dele vem de Malhação, o padrão dele vem do inferno, o padrão de família vem do vômito do inferno, porque o padrão do governo é de Deus, não é mais de Deus, mas do diabo. Quando o diabo assumiu o governo, o primeiro ato de Satanás, que dura até hoje, foi a destruição da família. Quando Satanás assume o controle, ele começa um plano para destruir casais, para destruir filhos, para destruir filhas, para destruir a casa. E ele vai reduzindo o homem a um nível tão baixo que o homem começa a se interessar por animais sexualmente. O homem vai descendo a um nível tão baixo que as filhas eram estupradas por seus pais, violentadas por seus irmãos. Há um escárnio, há uma desgraça dominando a terra. Essa desgraça, ela tenta se erguer em bandeira até nos dias de hoje. Satanás ainda pensa que ele está no controle do domínio, mas a partir desta noite ele não pede por esperar. Ele vai saber quem tem o governo do Brasil e quem tem o governo da igreja. Quem está me ouvindo até aqui, fala alguma coisa. Satanás quer destruir seu casamento. Satanás quer destruir os seus filhos. Ele sabe que a família é a célula máter de toda a sociedade. Sem família não tem sociedade. Sem sociedade não tem igreja. Ele olha para Jesus e diz: vem comigo destruir a igreja. E Jesus diz: rapaz, não só de pão viverá o homem, mas a minha igreja viverá pela palavra. Você vai descobrir agora por quê. Por quê? Por que que Jesus não disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de muita oração? Jesus não disse isso. Por que que Jesus não disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de muito jejum? Ele não disse isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de muita guerra convencional. Jesus não disse isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E disse Deus, palavra, haja luz. E no princípio era o verbo, mas agora o verbo habitava entre nós. O segredo está na palavra. O segredo está na palavra. O segredo está na palavra. Você ainda não entendeu, mas vai entender. O Espírito de Deus deixa o homem tornou-se carnal. A terra está entregue ao domínio de Satanás. Ele quer destruir os casais, os filhos, as filhas, a família, reduzi-los a um nível mais baixo do que um animal. Deus olha do céu e não intervém mais. Existe uma insistência, porque o projeto da colonização e do avanço, pastor Carceliano, não deixou de ser em todo destituído. Mas Deus disse assim: ó, eu quis fazer uma terra boa aqui.
Vocês não quiseram. Então, tem uma terrazinha lá na frente que mana leite e mel. Eu já tinha feito ela aqui. Vocês não quiseram. Bom, se vocês quiserem continuar o projeto de colonização, vocês têm que alcançar Canaã. Só que é o seguinte, vai morrer gente pra caramba. Eu quis fazer com vida. Vocês escolheram pela morte. Eu quis sustentar a sua casa com vida. Você escolheu a morte. Eu quis sustentar pela vida. Ah, mas Deus tem oportunidade? Tem, ó. Canaã, tá vendo? Ali, ó, tá vendo? Mana leite e mel. Só que tem um monte de zeu para matar. Vai morrer gente, vai virar uma desgraça essa terra. As pessoas perguntam: o que Deus está fazendo? Parece que Ele não faz nada. Absolutamente. Enquanto o governo for de Satanás, predomina o governo que tem domínio sobre você. O dia que você acorda e diz: não quero mais o reino do diabo, mas quero o reino de Deus, a coisa muda e Deus assume o controle de volta. Quem tem ouvidos, ouça. Por que nós pregamos? Por que nós evangelizamos? Por que nós fazemos missões? Para dizer às pessoas: saia do reino do diabo, venha para o reino de Deus. Saia do reino do diabo, venha para o reino de Deus. Quantos aqui entendem o que eu falo? É por isso que pregamos. Se você pega o Antigo Testamento, alguns não gostam quando eu falo assim, mas com todo respeito, se você espreme o Antigo Testamento, cai feto. Você ouve grito de grávida morta pela espada. Você ouve o grito de inocentes. E até hoje a comunidade que critica Deus, pastor Reuel, diz assim: por que Deus matou tanta gente? Deus não matou nada. Havia um governo de Deus. O governo de Deus saiu. Por quê? Porque o homem sem o governo de Deus, que é o Espírito Santo, ele mata a própria família. Eu vou só tirar o meu governo para ver o que vai sobrar para o resto de vocês. Você passa o Antigo Testamento inteiro: espada, mata, fura, quecepa, mata as crianças, mata todo mundo, mata os meninos pequenos, mata as mães, mata as virgens. Eu não quero ninguém de pé. É uma coisa impressionante. Vamos tomar Canaã, custe aqui custar. E é sangue, mata a criança, mata a gente, mata todo mundo. O que Deus está fazendo? Nada. Deus só disse assim: vocês têm que chegar em Canaã. E eles entenderam que deveriam chegar a Canaã a qualquer custo. Quando chegamos em Malaquias, Deus olha para a história do Antigo e diz: chega, basta, senão vai morrer todo mundo. Se o Antigo Testamento continua e o Novo não existe, ai de nós. Nós temos um período interbíblico, pastor Cizinho, e temos um silêncio agora. E Deus decide não falar por esse tempo. Quando Deus fala, Deus não disse assim: pegue a espada, que a segunda etapa da luta vai começar. Não. Pegue bombas, pegue armas nucleares, vamos tomar essa terra, custe o que custar. Não. Deus retorna no princípio, como foi no Gênesis. E novamente Deus diz: no princípio era o verbo, e agora vai ser de novo. Deus começa pela palavra, Deus recomeça pela palavra. Jesus é a palavra de Deus, a luz que veio para iluminar nossos pés e o nosso caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai para o Pai se não for por mim. Quando Jesus ele surge, ele é o verbo de Deus revelado a todos nós.
E quando Jesus surge, Ele não traz uma espada, Ele não traz violência, Ele não traz guerra. Alguns discípulos disseram: vamos orar para que caia fogo do céu e os consuma. E Jesus disse: eu não vim mais matar ninguém, eu vim dar vida, e vida em abundância. Eu não vim mais matar ninguém, eu vim trazer vida. Chega de morte, é um tempo de vida. Escute, quando Jesus aparece, a mensagem de introdução, a mensagem de abertura de Jesus, não foi: eu vim para a cruz. Ele trata da cruz, à medida que, ao longo da história, o sacrifício se desenrola, instrumentos de propósito do Pai. Devemos lembrar que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou. Significa que Jesus vivia cada dia o seu mal, sem qualquer controle do futuro. À medida que as coisas lhe são dadas, Ele recebe, entrega, reparte, compartilha. Mas você vê Jesus constantemente sendo pego de surpresa por algumas situações, porque Ele não tinha o controle de Deus. Ele preferiu ser um homem normal. Ele aconselhava seus discípulos: basta para cada dia o seu mal, vamos um dia de cada vez. Até aqui tudo bem. Quando Jesus surge, no Evangelho de Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia diz: e surgiu Jesus anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E quando ele pregava o Evangelho do Reino de Deus, e tendo terminado de anunciar o Evangelho, ele curava a todos, ele libertava a todos, ele transformava a todos. Jesus estava dizendo: vocês precisam de ajuda, vocês precisam de socorro, então vocês precisam do princípio, vocês necessitam de como era. Assim que o reino de Deus vier em vocês, recebam a cura, recebam a vida, receba a libertação, porque o reino de Deus é gozo, paz e alegria. O diabo, o que esse pastor está falando? Onde é que ele vai chegar? O diabo vai fazer de tudo para você ouvir sobre o reino e não entender. O profeta Oséias, pastor Samuel Bezerra, no capítulo 4, no versículo 6, a primeira expressão: o meu povo foi derrotado, machucado, destruído, porque os demônios eram muito poderosos. Não. O meu povo foi destruído, porque as ações de privilégios de Satanás sempre se sobressaíam. Não. Irmão, corta o meu coração quando a palavra desaparece do nosso púlpito, porque o povo foi destruído porque não tinha conhecimento. Nós não fomos ensinados a pensar do ponto de vista do reino. Eu vejo alguns líderes: porque nós temos que fazer a obra do reino. O que é a obra do reino? Divide uma igreja ali, divide outra ali, bota uma na esquina ali, bota outra na esquina lá, bota uma na esquina lá. É que eu estou com visão de reino, é que eu estou com visão de reino. Uma casa dividida não prospera, um reino não se dilacera, ele é estável, compacto e único. O diabo vai fazer de tudo para você não conhecer. Ele tem que te deixar ignorante, porque enquanto você só ouve e não absorve, ele não tem medo, ele não se preocupa com nada. Quando Jesus está principiando, a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13,
A partir do verso 13, 14, os discípulos perguntam: por que o Senhor só fala com a gente em particular e não fala para todos eles? E Jesus disse: porque eles têm olhos e não conseguem ver, eles têm ouvidos e não conseguem ouvir. Aí os discípulos não entendem. Por que, Senhor? Qual é a dificuldade? E tendo semeado a semente à beira do caminho, o diabo veio como uma ave e a levou. E diz Jesus, explicando a parábola: aquela semente é a palavra do reino. O diabo quer fazer de tudo para que a minha e a sua luta, para que a minha e a sua peleja seja entre nós. Não vou deixá-los ignorantes, não vou colocar conhecimento da palavra neles. Eles vão achar que peleja é brigar entre eles. O que foi, meu irmão? Por que o senhor está triste? Ah, pastor, o diabo está contra mim. Por que o diabo está contra você? Porque eu queria ser o maestro do coral esse ano e o meu pastor não me colocou. É o vento do inimigo tentando me destruir. Que luta incrível, que batalha fantástica. Pastor, o diabo está contra mim. Por que, meu irmão? Porque eu procurei um estacionamento no pátio da igreja e não achei um lugar para colocar o meu carro. Fui embora para casa, bem nervosinho. Irmão, quando você está debaixo de confrontos, acusações e pelejas que os demônios e a obra de Satanás está resolvendo na sua vida, o diabo não se preocupa, ele não põe nem a mão. Qualquer demôniozinho te atrapalha. Mas quando você abre os ouvidos, quando você abre os olhos, quando você olha para a palavra e quando você começa a absorver qual é a vontade de Deus, que você não é cauda, não é cabeça, que você não é um miserável que se limita à membresia de uma instituição, mas que tu és membro de um reino poderoso e que a glória de Deus pode te exaltar nesta terra. Quando o diabo descobre que você aprende o reino, ele pessoalmente vem contra você. Marcelo, pastor Paulo Marcelo, quanto mais nós nos aproximamos do êxito do reino, por que as lutas aumentam? Porque agora já não é mais demônio que incomoda a gente, é o próprio Satanás que quer nos parar. A Bíblia não diz que a semente desprezada, porque era a palavra do reino, vieram os periquitinhos levar embora, mas o próprio diabo, o próprio Satanás veio e roubou do coração das pessoas a semente que caiu nas pedras. Satanás nem se importou, porque aqueles que não têm profundidade gostam da palavra, mas não sobrevivem às provas, morrem sozinhos. Satanás não se preocupou com a semente dos espinhos, porque o diabo nem perde tempo com gente que tem pé na igreja e pé no mundo. O diabo nem se preocupou com o coração bom, porque a palavra já havia frutificado. Mas ele voltou na primeira semente, porque era a palavra do reino. Eu tenho que levar esta palavra embora, porque se ele ouvir, se ela aprender, ela não tem noção da glória que vai descer sobre ela, e ele morre de medo disso. Eu começo a concluir por causa do horário. Preste atenção. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 3 diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Traduzindo esse versículo: bem-aventurado aqueles que se esvaziam e se empobrecem em si mesmos, porque não abre mão de outra coisa, se o reino de Deus não for com eles. O Senhor Jesus está dizendo: quando a pobreza de espírito vier sobre você, é porque o clamor do reino está te dizendo: se levanta, porque você é melhor do que isso. Se levanta, porque você tem mais sorte do que essa que você já viveu até agora.
Quando o apóstolo Paulo entendeu a questão do novo em relação ao reino, ele escreve no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, que significa, não aceite este modelo de governo. Não aceite esse padrão de governo. Mata, assassina, passa por cima, prostitui, engana, destrói. Não, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra renovação tem um prefixo re, que significa volte atrás. Não vos conformeis com este mundo, mas volte para onde? Volte para o princípio, volte porque como era, volte no princípio, porque quando você voltar no princípio, experimentareis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por vós. Escute isso. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, eu estou cansado da cobrança da igreja. A instituição me quer perfeito. A instituição me cobra todo dia. Eu não aguento. Senhor, Ele diz assim: ainda bem que você se cansou, porque agora você vai aprender que eu não te chamei para ser filho de religião. Eu te chamei para ser cidadão do céu aqui na terra. O diabo quer que a gente se canse, que a gente se fadigue. Nós olhamos para a cruz e paramos a obra de Jesus na cruz. A cruz não foi um fim em si mesmo. A cruz, ela foi apenas um percalço do meio. Ele ressuscita para dizer: vamos de volta para o que era antes, porque vocês dominarão esta terra com a glória daquilo que era antes. Escute. Quando Jesus está concluindo a sua obra, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está dizendo assim: Senhor, esses que estão comigo, não é que são meus, eles só estão comigo porque o Senhor me deu. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Preste atenção. Quando Jesus está no Sermão do Monte e ele faz o paralelo da justiça do diabo e a justiça de Deus, os discípulos perguntam: como é que a gente sobrevive a isso? E Jesus diz: orando. Mateus capítulo 6, versículo 9: quando orares, oreis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E clamem, mas clamem muito: venha a nós o teu reino, e seja feita aqui na terra a tua vontade, como a tua vontade é no céu. Senhor Jesus, quando vai se despedindo dos seus discípulos, em Lucas capítulo 22, versículo 29, ele diz: aquilo que o meu Pai me deu, eu confiro a vocês. A palavra conferir tem raiz política, de imposição ou entrega de autoridade. Você confere. Essa palavra de conferir, ela é usada para quando você levanta embaixadores que representam uma nação inteira. O cargo de prefeito é importante? É.
mas a senhora representa um município. O cargo de governador é importante? É, mas se limita a um estado. O cargo de deputado é importante? É, mas você representa o seu colegiado. O cargo de senador é importante? É, mas você é limitado. Agora o cargo de embaixador não, você representa toda uma nação. Aonde o embaixador chega, aquele reino chegou junto. Em Mateus, capítulo de número 24, versículo 12, a Bíblia diz que Jesus, capítulo 12, versículo 24, a Bíblia diz que Jesus, ele entra no lugar e tinha um menino possuído por demônios. Ele chega para o menino e diz: demônios, saiam desta criança agora, sai. Os demônios saem. Os religiosos, que viam, mas não enxergavam, ouviam, mas não entendiam, disseram: ele faz isto em nome de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus olha para eles e diz assim: ei, eu pensei que vocês fossem mais inteligentes. Se a glória e o poder de um reino se mede pelo espaço geográfico que ele tem em domínio e em controle, e eu estou tirando demônios em nome de demônio, então essa casa está sendo dividida. Significa que o inferno está perdendo terreno. Uma casa dividida não prospera. Agora, se o que eu faço é pelo Espírito de Deus, é porque o reino de Deus chegou. Não, eu vou explicar de novo, porque o diabo vai fazer de tudo para você não guardar. Você é destruído pela falta do conhecimento, porque quando recebe não valoriza e não respeita. Eu vou falar de novo. Se a glória, o êxito, o domínio, o poder de um reino se mede pelo espaço que ele ocupa, quem é o Senhor da sua casa? Não, pastor, é que eu e o meu marido estamos aqui, mas os nossos filhos não sabemos para onde anda. Uma casa dividida não prospera. Você precisa abrir os teus ouvidos agora. Você precisa abrir, levante a mão direita. Eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Se a expansão e a glória de um reino se mede pelo espaço geográfico que ele ocupa, a partir desta noite, eu e você vamos declarar o impeachment de Satanás em nossa nação brasileira. A partir desta noite, o diabo começa a perder terreno, e em cada casa e família do Brasil só terá lugar para o reino de Deus, a glória de Deus, a cura de Deus. Adore Ele por isso. Adore Ele por isso. Fazer missões é dizer ao inferno: acabou. Fazer missões é dizer ao diabo: você não manda aqui, você não manda na minha casa, você não manda na minha família. É confrontá-lo, é pesado, porque é ele mesmo quem vem. Mas resistir ao diabo e ele fugirá. Sai, 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 sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu ministério. Fique de pé, olha aqui para mim. Você não foi chamado para se limitar à membresia de uma instituição. Você é maior do que isso. Você é embaixador do céu na terra. Quando você reconhece o reino na sua vida,
não é você quem persegue as bênçãos, são as bênçãos que te perseguem. São as bênçãos que te perseguem. São as bênçãos que te perseguem. Quando você não tem o reino em você, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 30, porque estáis ansiosos? Porque estáis tão agitados? Olhe para as aves do céu, não semeiam e não colhem, e Deus cuida delas muito bem. Olhe para os lírios do campo, que não descem e não fiam, mas Deus, o vosso Pai, deu tanta glória para eles que nem Salomão jamais viu tal glória. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Com todo respeito, Jesus nunca pregou prosperidade, porque a prosperidade não tem necessidade de ser pregada se você está debaixo do reino. Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando o reino chegar, todas as demais coisas virão com o reino. Recebe o reino de Deus aí. Presta atenção. Fique de pé. Preste atenção. Evangelho de João. Agora eu fecho os textos. Capítulo 3, do verso 1 ao 7. Nicodemos, à noite, escondido. A personificação da justiça de Deus estava em Nicodemos. Significa que Nicodemos, junto com o Sinédrio, representavam a verdade naqueles dias. Quando o povo olhava para o Sinédrio, eles viam os anais da história, 1500 anos sendo contadas, desde que Moisés absorve toda a lei, reparte a sua unção com 70, passa pelo período dos juízes, as transformações no período monárquico, encerra com Salomão, divide o reino, há uma série de transformações. O Sinédrio agora politicamente é reformado, porque o interesse de César, o interesse de Herodes era o dinheiro, era a cobrança de impostos. Então tudo bem, vocês querem fé? Eu vou construir uma igreja para vocês. Fiquem com a igreja de vocês e me tragam dinheiro de César. A verdade que deveria ser a verdade já não era mais. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz a esta igreja. Nicodemos se aproxima de Jesus e diz: Ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus, como funciona isso? E Jesus diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. O velho Nicodemos, achando que era a personificação da verdade, não entendeu. Senhor, como é que pode eu, um homem velho, voltar para o ventre de minha mãe? Cabeça dura, vê, mas não enxerga, não entende, ouve, mas não aprende. Eu não entendi, pastor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13 e 14. Quando Jesus diz: você tem que nascer de novo, Jesus estava dizendo: você precisa reclamar a sua cidadania. Ah, pastor Castelhano, só o senhor entendeu. Não. Vocês estão brincando comigo. Como é que funciona, Jesus?
você tem que nascer de novo. Como é que nasce de novo? Reclame o seu direito de filho. Quer ver como é que você não entendeu? Quer ver como é que você não entendeu? Quando você é imigrante em um país estrangeiro e você está ilegal lá, visto vencido, tem que viver se escondendo da imigração, tem medo de dirigir, pegar ônibus, não consegue ter sossego, porque você está ilegal no país. Quando você está ilegal em um país estrangeiro e você corre risco de vida, o que é que você faz? Você tem que dar um jeito de alcançar a embaixada do seu país. Quando você coloca o pé lá, você tem proteção. E aí você diz: eu exijo a minha cidadania e o direito do meu país. Não entendeu? Pastor, o meu pai nasceu na Umbanda. Pastor, a minha mãe era alcoólatra. Pastor, a minha família era extremamente devota a imagens da mesa de feitiçaria. Pastor, a minha vida era uma desgraça. Do que o senhor está falando? Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você é filho dele, reclame a tua cidadania. Se o reino dele tem cura, pede a cura. Se o reino dele tem vida, pede a vida. Se o reino dele tem restituição, pega agora. O problema é que tem muita gente com visto vencido dentro da igreja. Só renova o visto na ceia. Dá mais um carimbinho aí, o visto não dura nem uma semana. Para você receber a cidadania de um país, você tem que ter absorvido toda a cultura. Você tem que conhecer as leis do país. Você tem que falar o idioma do país. Você tem que andar na postura desse país. Se você não conhece nada, você não tem direito. Mas se você já recebeu algum dia a palavra, o Espírito Santo, as línguas estranhas, se prepara. Deus te levanta esta noite como embaixador nesta terra. Adore a Ele por isso. Quando você está cansado de ser perseguido, você corre para a embaixada e você diz: não suporto mais. Quer ver? Uma coisa bem simples. Esta noite o Senhor quer te dar a cidadania celestial de uma vez por todas. Aonde o reino de Deus chega, chega a cura, chega o poder, chega a vida, chega a paz, chega a libertação. E vou dizer mais: basta um membro da família receber a cidadania, que tu e a tua casa receberão o direito da herança. Levante a sua mão direita lá em cima. Só os espirituais. Levante a tua mão direita lá em cima. Levante o seu rosto, olhe lá para cima. E diga assim: Senhor Jesus, eu não pedi, o Senhor me deu. Não é vontade da carne, não é vontade do sangue, não é vontade do homem, é Espírito de Deus. Foi Deus quem quis. Diga comigo: Jesus, olha aqui na minha mão
o carimbo do sangue. Eu peço esta noite, me emancipa, me dá cidadania, me coloca em dia agora, aonde é a embaixada de Deus na terra, a igreja. Se você acredita que o reino de Deus está em você, você vai sair do seu lugar agora e vai vir correndo aqui diante do altar, porque toda a herança do reino virá sobre a tua vida, virá sobre a tua vida, virá sobre a tua vida. O reino tem cura, recebe cura. O reino tem salvação, recebe salvação. O reino tem milagre, prepara para o milagre. Enquanto a irmã Valquíria de Oliveira canta, sai do teu lugar e vem mais perto agora. Sai do teu lugar, tira a cadeira. Tira a cadeira, é a última reunião da noite mesmo. Tira a cadeira e vem para o altar. Quando a irmã Valquíria terminar de cantar, eu vou orar por você. Peça o reino agora. Vai amontoando as cadeiras, uma em cima da outra, para que haja espaço para toda a multidão. Irmã Valquíria, adore a Jesus, e logo eu vou orar. Venha reclamar o reino, venha reclamar a tua cidadania, venha receber o teu direito. Para de viver fugindo com visto vencido. Você é cidadão do céu. Chegou o teu momento, chegou a tua hora, e o anjo vem trazendo a tua vitória. Chegou o teu momento, chegou a tua hora. Mas chegou o teu momento, chegou a tua hora. Chegou o teu momento, chegou a tua hora. Pastor Paulo Marcelo, pastor Vanderlei, vamos orar por estas pessoas. Aleluia, pastor Elias Torralvo, pastor Trovão, pastor Jander. Vamos clamar, vamos clamar. Receba o reino, receba o reino, receba o reino, receba o reino. Onde tem reino tem paz, onde tem reino tem alegria, onde tem reino tem cura, onde tem reino tem salvação. O homem que me avistou na coxa de nascer. O reino de Deus, é chegado 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 o reino de Deus. É chegado o reino de Deus, é chegado, 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 é chegado o reino de Deus. Deus se faz presente, milagre maior. Receba o reino de Deus, receba o reino de Deus. Obreiros à minha retaguarda, receba o reino de Deus, receba o reino de Deus. As bênçãos vão te perseguir, as bênçãos vão te seguir, as bênçãos farão parte da sua vida. Onde tem reino, tem a cultura do reino. Já chegou, já chegou, já chegou.
Levante a mão direita lá em Aleluia. cima. Levante as duas mãos lá em cima. Aleluia. Levante as duas mãos lá em cima. Você está cansado. É muita religião, é muita cobrança das quatro paredes, é muita cobrança da instituição. Jesus está dizendo: esvazia o teu espírito, eu vou te encher de reino, eu vou te encher de reino, eu vou te encher de reino. Levante as duas mãos lá em cima e diga comigo: Senhor Jesus, debaixo desta palavra eu recebo da glória do reino sobre a minha vida. Agora. Será que você já imaginou Agora. como será naquele dia? Reino de Deus. Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, como será? Reino de Deus. Reino de Deus. Será que você Ore. já pensou Ore pelas pessoas que estão do que seu Ele lado. vai te falar? Ore por você. Ore por sua Quando olhar família. bem dentro dos seus Reino olhos e de dizer: O de diabo novo não vai dividir a sua casa. valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu O reino de Deus, Deus é chegado. Cura, libertação. O reino de Deus é chegado. será que você tem noção do que pra você está preparado? Olha, querido, o que o olho não viu, ninguém jamais contou, e a mente humana não imaginou. E numa felicidade maior, nem prazer que possa assim ser comparado. Como tocar no rosto de Jesus e receber Reino de aquele Deus. abraço. Reino de Deus. Valeu a pena esperar, O reino de Deus é chegado. valeu a reino de pena Deus é chegado. confiar Experimente a boa. e sua vida Experimente a inteira agradável. Experimente a consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Levanta a mão e começa a adorar com brado de vitória. Chorabaxuia bacandarai. Sedes fortes e constantes na obra do Senhor, sabendo que os vossos trabalhos não é vão no Senhor. Chorabaxuri biandecarabasuri canarai. Será que você já parou para pensar que está tão perto esse dia? Nunca esteve tão perto. É hora de se preparar e de sua vida santificar. Jesus está voltando. Sabe por quê? Porque a igreja irá viver o momento mais lindo da sua história. É o céu que te aguarda, meu irmão, pois o céu já está preparado e pronto para cantar sua vitória. Valeu a pena esperar, eu sei que vai valer. Valeu a pena confiar e sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer e por Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu a pena esperar. Comece a imaginar o céu neste momento. Comece a imaginar Jesus dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai, possui a terra que eu preparei para ti como herança. Xarabacai, a Deus.
Jesus aqui sofrer. Naquele dia você vai dizer: meu Deus, valeu. Segure um pouquinho. O André e Felipe vai adorar Jesus. Levante a sua mão direita lá em cima e diga: Senhor Jesus, aqui na minha mão está o poder do teu sangue. Este é o sangue da nova e eterna aliança. O diabo pode contra este sangue. Se ainda existe na minha vida alguma obra do inferno, eu ordeno agora que caia por terra, pelo poder do nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e só tire a hora que eu mandar. Senhor Jesus, aonde houver um cidadão do reino dos céus, visita ele agora. Tira do corpo a doença, tira da alma a tristeza, tira da família o espírito de morte, traição e suicídio. Quando eles voltarem para a casa desses gideões, eles encontrarão a glória de Deus dentro de suas casas. Aonde houver um cidadão do céu, recebe o que do céu vai descendo sobre a tua vida agora. Agora, 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 agora.